152 milhões de reais é o maior lucro do Flamengo na temporada com premiação. Saída surpresa durante o Mundial causa preocupação na diretoria do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Pós-vitória do Flamengo é tudo maravilhoso. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo, ó, já vai deixando o like aí, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo de ontem, porque, cara, foi uma vitória pra lavar a alma do rubro-negro. Não foi uma vitória comum. Por exemplo, se a gente pega a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, não estou aqui menosprezando a vitória do Botafogo, o Paris Saint-Germain teve 74% de posse de bola e o Botafogo teve 26%. Essa foi a estratégia do Botafogo. O Botafogo deixou o Paris Saint-Germain com a bola e se defendeu e fez isso muito bem e ganhou o jogo. Tá de parabéns o Botafogo de Futebol e Regatas pela partida, taticamente, dentro do que se propôs, perfeita que fizeram contra o Paris Saint-Germain. Só que, se você pega a vitória do Flamengo, cara, foi uma vitória absurda, porque o Flamengo ganhou em número de chutes ao gol, o Flamengo ganhou em número de escanteios, o Flamengo ganhou em posse de bola, o Flamengo dominou o Chelsea o tempo inteiro. E teve aquele erro do Wesley que acabou culminando no primeiro gol dos caras. Só isso, só teve isso. Porque assim, o Chelsea, se eu não me engano, deu 4 chutes no gol, 11 finalizações, e das 11 finalizações, apenas 4 chutes foram no gol. O Flamengo fez uma partida taticamente perfeita dentro da sua proposta de propor o jogo, de ir pra cima. Foi o que o Felipe Luiz ele já tinha falado. Nós vamos jogar como Flamengo, o tempo todo como Flamengo. Tanto que o Flamengo teve 52% de posse de bola e o Chelsea teve apenas 48% de posse de bola. E com a vitória de ontem, o Flamengo garantiu nada mais, nada menos do que uma bagatela de 152 milhões de reais. É isso mesmo. Independente do que aconteça pra frente, essa já é a maior premiação do Flamengo nessa temporada. Porque a cada jogo o Flamengo ganhou 11 milhões de reais. Então são 2 vitórias, 22 milhões de reais. Mais o valor da participação, mais o valor da classificação para as oitavas de final. Só para eu destrinchar para vocês, o Flamengo ganhou 89 milhões e 300 mil reais pela participação. Depois o Flamengo ganhou 22 milhões de reais porque venceu os 2 jogos. E agora o Flamengo já garantiu também 41 milhões de reais pela classificação para as oitavas de final. Isso no total dá 27 milhões 710 mil dólares, o que dá, em real, 152 milhões de reais e 600 mil, ou seja, uma premiação muito boa para o Flamengo, um dinheiro que entra no cofre do Flamengo, que pode ajudar o Flamengo com novas contratações agora no meio do ano, um dinheiro que entra nos cofres do Flamengo e pode ajudar o Flamengo a trazer novos reforços, a trazer novos jogadores, e é claro, um dinheiro que ajuda muito, mas mais importante do que o dinheiro é a maneira que o Flamengo joga, a maneira que o Flamengo se comporta, a vitória do Flamengo, isso é sempre mais importante do que qualquer dinheiro. Isso é sempre mais importante do que qualquer valor recebido. E muito importante para o Mengão essa vitória de ontem sobre o Chelsea. E com essa vitória, o Flamengo já está garantido nas oitavas de final e em primeiro lugar. Ontem o Esperance Tunísia ganhou do Los Angeles FC, ou seja, agora, com a vitória do Esperance Tunísia, independente do que aconteça, se o Flamengo ganhar, se o Flamengo perder ou se o Flamengo empatar para o Los Angeles, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final e já garantiu o primeiro lugar. O jogo em Miami, e aí pode ser que venha do lado de lá ou o Benfica ou o Boca Juniors, né? Porque o Bayern de Munique também já ganhou 2 jogos por lá, dificilmente vai
vai perder aí a primeira posição. Então, do lado de lá, pode vir ou Benfica ou Boca Juniors, e é claro que nós estamos atentos, nós estamos ligados, nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai vir trazendo as informações para vocês e mantendo vocês bem informados. Boa notícia, Flamengo já é o primeiro do grupo e já está classificado em primeiro, independente do que aconteça daqui para frente. Bom, hoje os jogadores receberam folga, todo mundo de folga, eu vou me despedir dessa casa aqui hoje, aproveitar que o Mengão tá de folga e vou viajar para Orlando, 1.700 quilômetros, eu acho, né, daqui para Orlando. Sei que dá umas 20 horas de viagem, vou pegar o carro, vou devagarzinho pela estrada, se Deus quiser, daqui a pouco eu tô chegando lá na cidade de Orlando para fazer a cobertura do Mengão, agora em Orlando contra o Los Angeles e também em Miami aí, esse jogo das oitavas de final, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre pedido de demissão no Flamengo, porque pegou todo mundo de surpresa e assim, gente, uma situação que para o Flamengo é muito complicado, porque o Flamengo hoje está jogando o Super Mundial com elenco profissional, mas agora em agosto o Flamengo tem um Mundial de Clubes com a categoria de base que vai jogar contra o Barcelona. E o que acontece é o seguinte, o técnico Nuno Campos pediu demissão das categorias de base do Flamengo, tanto ele como o seu auxiliar técnico, alegando problemas familiares. E por conta disso, ele não é mais o técnico do Flamengo. O Flamengo, obviamente, vai ter que correr atrás de um novo treinador, vai ter que correr atrás de um novo profissional para treinar as categorias de base. Às vésperas, vou dizer às vésperas não, mas pouco menos de 2 meses aí para a gente poder jogar o Mundial de Clubes da categoria Sub-20. Foi um pedido de demissão que pegou todo mundo de surpresa. Ele estava vindo bem nas categorias de base do Flamengo, estava fazendo um bom trabalho nas categorias de base do Flamengo, mas pediu demissão, pediu para sair do Flamengo, e agora o Flamengo vai precisar correr atrás de um novo profissional. O Flamengo vai precisar ir atrás de contratar alguém para treinar a equipe Sub-20, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, e assim, segundo o Nuno, ele estaria com problema familiar, e eu desejo aí que todos os problemas se resolvam, que toda a situação que ele está passando aí, eu não sei o que é, e quem sou eu para julgar qualquer coisa, mas eu desejo que fique tudo bem o mais rápido possível para o Nuno Campos e que ele consiga resolver, né? Isso é o mais importante, né? A coisa mais importante que a gente tem na vida é a família, então que ele consiga resolver toda essa situação, tá certo? Bom, gente, e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir novamente, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante demais pra gente que você se inscreva no canal. Como eu disse no meio do vídeo hoje, todos os jogadores estão de folga, day off pra todo mundo, né? Pra todo mundo descansar, pra todo mundo dar uma relaxada. Amanhã o Flamengo se reapresenta, treina segunda aqui ainda em Atlantic City e vai lá para Orlando. Eu já estou indo hoje porque eu estou indo de carro, então já pego o estradão, já vou cortando ali o estradão e chego lá, se Deus quiser, ainda amanhã, né, porque eu vou parar para dormir na Carolina do Sul, e aí eu chego amanhã lá em Orlando. E aí eu vou cobrir o Flamengo lá na segunda, porque o Flamengo vai chegar lá segunda, terça tem o jogo, e aí o Flamengo deve permanecer em Orlando para as oitavas de final, que vai jogar em Miami, isso já é um fato. Miami é o local que o Flamengo vai jogar as oitavas de final, e a gente vai embora com tudo, tá certo? Vai dar tudo certo, vamos confiar, galera. Rapaz, que semana foi essa para nós, rubro-negros? Senta aí que lá vem história, porque o que aconteceu nos últimos dias com o Flamengo é daquelas coisas que mexem com o coração do torcedor, fazem o peito estufar de orgulho, e também deixam aquele sinalzinho de alerta no ar. Sim, meus amigos, o Mengão está voando no tal do Super Mundial, atropelando o gringo com autoridade, empilhando milhões em premiação, mas também teve notícia que pegou todo mundo de surpresa e que deixa a gente um pouco preocupado com o futuro das nossas categorias de base. Vamos começar pelo que importa, a vitória maiúscula contra o Chelsea, num jogo que lavou a alma da nação. Não foi qualquer vitória. Não foi um jogo onde a gente se trancou lá atrás e achou um gol numa bola vadia. Nada disso. Foi um Flamengo com posse de bola, com ousadia, com a famosa proposta de jogo que, diga-se de passagem, é o DNA rubro-negro. Felipe Luiz já tinha avisado, o Mengão ia entrar em campo para ser Flamengo, e foi exatamente isso que vimos. O time jogou de igual para igual com os ingleses, dominou os principais números da partida, e se impôs em campo. Foi de arrepiar. E o melhor de tudo,
Além da moral gigantesca de bater um time europeu com camisa pesada, o Flamengo meteu no bolso mais de 150 milhões de reais em premiações. Isso mesmo, 152,6 milhões de reais já garantidos, somando a participação no torneio, as vitórias na fase de grupos e a classificação antecipada para as oitavas de final. É o maior lucro do Flamengo na temporada. É dinheiro que entra forte nos cofres do clube, e numa hora estratégica, bem perto da janela de transferências. Isso pode significar reforços de peso, a chegada de um jogador diferenciado no meio de campo, quem sabe até aquele zagueiro experiente que a torcida vive pedindo. Porque a verdade é que, com esse caixa cheio, o Flamengo pode e deve se fortalecer ainda mais para a reta final da temporada. Mas o que emociona mais do que o dinheiro é o jeito que o Flamengo tem jogado. Não é só vencer, é convencer. Vestir o manto sagrado e honrar o escudo. É ver um time que respeita sua grandeza, que não se apequena contra adversário nenhum. É isso que transforma o nosso clube em algo que vai além do futebol. Vira um movimento, um sentimento que não dá para explicar, só sentir. E o mais bonito é ver isso refletido em campo, no semblante dos jogadores, na entrega em cada bola dividida. O Flamengo atual joga com alma. Só que, como toda grande história, a nossa também teve um ponto de tensão. E esse veio de um lugar inesperado, a base. Sim, enquanto o time profissional desfila pelos gramados dos Estados Unidos, conquistando vitória atrás de vitória, o Flamengo sofreu uma baixa importante no seu time sub-20. O técnico Nuno Campos pediu demissão, alegando problemas familiares. Pegou todo mundo de surpresa. Faltando menos de 2 meses para o Mundial de Clubes da categoria, onde o Flamengo vai encarar ninguém menos que o Barcelona, perder o comandante é um baque grande. E aqui não tem como não se preocupar. A gente sabe que a base do Flamengo é um dos maiores patrimônios do clube. É dali que saíram joias como Vinícius Júnior, Paquetá, João Gomes e tantos outros que hoje brilham no futebol mundial. Cuidar bem da base é garantir o futuro, é manter viva a identidade rubro-negra. Perder o técnico assim, em cima da hora, significa ter que correr atrás de alguém à altura, alguém que consiga manter o nível de competitividade e preparação de um grupo que tem talento, mas que precisa de direção. A diretoria precisa ser rápida e certeira nessa escolha. Não é momento de improvisar ou apostar no escuro. A gente vai encarar um gigante europeu em um torneio que, sim, tem visibilidade mundial. Isso mexe com o psicológico da garotada. E o técnico é peça fundamental nessa hora. Claro que ninguém aqui está julgando o Nuno. Se o homem está passando por problemas familiares, ele tem mais é que cuidar disso. Família é prioridade. A gente deseja que tudo se resolva da melhor forma possível para ele. Mas que a saída mexe com os bastidores do clube, mexe. E a diretoria precisa agir logo. Enquanto isso, o time principal segue na pegada. Depois do descanso merecido pós-vitória, os jogadores se reapresentam para os treinos pensando no Los Angeles FC. E com a liderança do grupo já garantida, o Flamengo agora volta suas atenções para o mata-mata, que promete ainda mais emoção. O adversário pode ser o Boca Juniors ou o Benfica, 2 times cascudos, tradicionais, que também vem forte. Imagina um reencontro com o Boca depois daquela final épica da Libertadores em 2022? Ou encarar o Benfica com Jorge Jesus no banco? Ia ser daqueles jogos com gosto de vingança, com roteiro de filme. Mas seja quem for, o Flamengo chega preparado, chega forte, chega como tem que chegar, como protagonista. No fim das contas, o sentimento que fica é de orgulho, mas também de responsabilidade. O Flamengo mostrou ao mundo que é grande não só de camisa, mas de futebol. Está provando, jogo após jogo, que tem elenco, tem comando, tem projeto. Mas precisa cuidar dos detalhes. Porque num clube do tamanho do nosso, qualquer deslize pode cobrar caro. A base precisa de atenção. O momento é bom, mas não dá para relaxar. Que a diretoria siga fazendo sua parte fora de campo, que o time continue honrando nosso manto dentro das 4 linhas, e que a nação siga empurrando como sempre fez. O Flamengo está vivendo um momento mágico, mas sabemos que o céu é o limite. E quando esse clube resolve voar, ninguém segura. Para cima deles, Mengão.